Bom dia, alunos! Hoje, vamos focar em um tema fundamental para o concurso da PRF e Direitos e Garantias Fundamentais. Este tópico é essencial para compreender a Constituição Federal e a proteção dos direitos individuais e coletivos que ela assegura. Durante nossa aula, exploraremos os direitos e deveres individuais e coletivos, o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, além dos direitos sociais, nacionalidade, cidadania, e as garantias constitucionais individuais e coletivas. Conhecer esses aspectos é crucial para a sua preparação e para a compreensão do papel dos direitos fundamentais na nossa sociedade. O que são direitos e garantias fundamentais? Imagine um escudo que protege cada cidadão. Esse escudo é formado pelos direitos e garantias fundamentais, que são as regras mais importantes da Constituição Federal. Eles garantem que todos tenham uma vida digna e justa, e que ninguém seja discriminado ou prejudicado. Divisão dos direitos e garantias fundamentais. Direitos individuais e coletivos são aqueles que protegem os direitos de cada pessoa, como a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Mas também protegem os direitos de grupos de pessoas, como a liberdade de expressão e o direito de reunião. Direitos sociais são os direitos que garantem uma vida digna para todos, como o direito à saúde, à educação, ao trabalho e à previdência social. Direitos de nacionalidade dizem respeito à condição de ser cidadão de um país, com os direitos e deveres que isso implica. Direitos políticos são os direitos que permitem aos cidadãos participar da vida política do país, como o direito de votar e ser votado. Garantias constitucionais são os mecanismos que garantem que os direitos sejam respeitados, como o habeas corpus, que protege a liberdade, o mandado de segurança, que protege um direito líquido e certo, e a ação popular, que permite que qualquer cidadão defenda o patrimônio público. Os direitos fundamentais mais importantes. Direito à vida, o direito mais básico, que garante a proteção da vida humana em todas as suas fases. Direito à liberdade, o direito de ir e vir, de pensar e expressar suas ideias, de professar sua fé, etc. Direito à igualdade, o direito de ser tratado de forma justa e igualitária, sem discriminação por raça, sexo, cor, etc. Direito à segurança, o direito de viver em um ambiente seguro, protegido da violência e do crime. Direito à propriedade, o direito de ter bens e posses, e de dispor deles livremente. Por que é importante estudar esse tema para o concurso da PRF? A Polícia Rodoviária Federal tem como missão garantir a segurança viária e o cumprimento das leis de trânsito. Para isso, o policial rodoviário precisa conhecer os direitos e garantias fundamentais, pois ele irá lidar com diversas situações em que esses direitos estão em jogo. Por exemplo, ao realizar uma abordagem, o policial precisa respeitar os direitos do cidadão, garantindo que ele seja tratado de forma justa e igualitária. Habeas corpus, mandado de segurança e ação popular, uma análise profunda. Os remédios constitucionais são instrumentos jurídicos de extrema importância para a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Dentre eles, o habeas corpus, o mandado de segurança e a ação popular destacam-se por sua relevância e aplicabilidade. Habeas corpus. Conceito: é um instrumento jurídico que visa proteger o direito de locomoção, ou seja, a liberdade de ir e vir. Objetivo: tem como objetivo impedir ou por fim a coação ilegal, seja ela física ou moral, que restrinja, suspenda ou coloque em risco a liberdade de locomoção de alguém. Hipóteses de cabimento. Prisão ilegal. Constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Violação do direito de ir e vir. Características. É um remédio constitucional célere e gratuito. Não há necessidade de advogado para impetrar. Pode ser impetrado por qualquer pessoa em favor de si próprio ou de outrem. Mandado de segurança. Conceito: é um instrumento jurídico que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando este for ameaçado ou violado por ato ilegal de autoridade. Objetivo: garantir a tutela jurisdicional efetiva, assegurando que o cidadão possa defender seus direitos diante de atos ilegais praticados pelo poder público. Hipóteses de cabimento. Ato ilegal ou abuso de poder praticado por autoridade pública. Violação de direito líquido e certo. Características.
É um remédio constitucional célere. Exige a demonstração de um direito líquido e certo. Pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, com interesse próprio ou de outrem. Ação popular. Conceito: é um instrumento jurídico que permite a qualquer cidadão defender o patrimônio público e social, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Objetivo: controlar a atividade administrativa, garantindo que os atos do poder público sejam praticados em conformidade com a lei e com o interesse público. Hipóteses de cabimento: ato lesivo ao patrimônio público ou social. Ato contrário ao interesse público. Ato que atenta contra a moralidade administrativa. Ato que viola outros direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Características: é um remédio constitucional gratuito. Pode ser impetrada por qualquer cidadão. O autor da ação popular não precisa ter sofrido qualquer prejuízo individual. Direitos fundamentais de grupos vulneráveis, uma análise profunda. Os direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal e em diversos tratados internacionais, são garantias que visam assegurar a dignidade da pessoa humana. No entanto, alguns grupos sociais, em razão de suas características ou condições particulares, encontram maiores dificuldades em ter seus direitos plenamente respeitados. É o caso dos presos, crianças e adolescentes, idosos e indígenas, que são considerados grupos vulneráveis e, portanto, necessitam de proteção especial. Direitos dos presos. Apesar de privados de liberdade, os presos possuem direitos fundamentais que devem ser respeitados. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal, CLEP, o garantem, entre outros. Direito à vida e à integridade física. Os presos têm direito à vida e à integridade física, devendo ser tratados com humanidade e respeito. Direito à saúde. Os presos têm direito à assistência médica e psicológica, sendo vedada qualquer forma de tortura ou tratamento cruel. Direito à educação. Os presos têm direito à educação, sendo assegurado o acesso a programas de ensino fundamental, médio e profissionalizante. Direito ao trabalho. Os presos têm direito ao trabalho, sendo assegurado o recebimento de remuneração. Direito à assistência religiosa. Os presos têm direito à assistência religiosa, sendo assegurada a liberdade de culto. Direito à visita. Os presos têm direito à visita de familiares e advogados. Direitos das crianças e adolescentes. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ZECA, conferem às crianças e aos adolescentes proteção integral, reconhecendo-os como sujeitos de direitos e não como objetos de proteção. Dentre os principais direitos, destacam-se: direito à vida e à saúde. As crianças e adolescentes têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Direito à educação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo assegurado o acesso à escola e a permanência nela. Direito à proteção. As crianças e adolescentes têm direito à proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Direito à profissionalização e ao trabalho. O trabalho de crianças e adolescentes é proibido, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Direitos dos idosos. O Estatuto do Idoso garante os direitos fundamentais do idoso, visando assegurar sua qualidade de vida e integração à família e à comunidade. Dentre os principais direitos, destacam-se: direito à vida e à saúde. Os idosos têm direito à vida e à saúde, sendo assegurado o acesso a serviços de saúde e assistência social. Direito à família. Os idosos têm direito a conviver com sua família, sendo vedada qualquer forma de discriminação e violência. Direito à educação. Os idosos têm direito à educação, sendo assegurado o acesso a programas e atividades culturais, esportivas e de lazer. Direito à profissionalização e ao trabalho. Os idosos têm direito ao trabalho, sendo vedada qualquer forma de discriminação por idade. Direitos dos indígenas. A Constituição Federal reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Dentre os principais direitos, destacam-se:
Direito à terra. Os índios têm direito à terra que tradicionalmente ocupam, sendo vedada qualquer forma de invasão ou exploração. Direito à autodeterminação. Os índios têm direito à autodeterminação, podendo organizar-se politicamente, socialmente e culturalmente de acordo com suas próprias tradições. Direito à educação. Os índios têm direito à educação escolar indígena, que deve ser bilíngue, intercultural e contemplar os conhecimentos, as artes e as culturas indígenas. Direito à saúde. Os índios têm direito à saúde, sendo assegurado o acesso a serviços de saúde específicos para atender às suas necessidades. A proteção dos direitos fundamentais dos grupos vulneráveis é um desafio constante para o Estado e para a sociedade como um todo. É fundamental que todos os cidadãos estejam conscientes de seus direitos e deveres, a fim de garantir que esses grupos sejam tratados com dignidade e respeito. Desafios na garantia dos direitos. A garantia dos direitos de grupos vulneráveis enfrenta diversos desafios, entre eles: desigualdade social. A desigualdade social é um dos principais obstáculos à garantia dos direitos, gerando disparidades no acesso a serviços básicos e oportunidades. Preconceito e discriminação. O preconceito e a discriminação são barreiras que impedem a plena inclusão social de grupos vulneráveis. Falta de recursos. A falta de recursos financeiros e humanos limita a implementação de políticas públicas eficazes. Complexidade da questão. A garantia dos direitos de grupos vulneráveis é uma questão complexa, que exige a articulação de diversos atores sociais e a adoção de medidas multidisciplinares. Resistência a mudanças. A resistência a mudanças e a manutenção de práticas discriminatórias são obstáculos a serem superados. Superando os desafios. Para superar esses desafios, é necessário fortalecimento da legislação, aperfeiçoamento da legislação existente e criação de novas normas para garantir a proteção dos direitos de grupos vulneráveis. Aumento dos investimentos, aumento dos investimentos em políticas públicas para grupos vulneráveis, com foco na prevenção e no combate à desigualdade. Promoção da educação. A educação é fundamental para promover a cidadania e o respeito aos direitos humanos, combatendo o preconceito e a discriminação. Participação social. A participação ativa da sociedade civil na formulação e implementação de políticas públicas é essencial para garantir a efetividade das ações. Articulação entre os diferentes níveis de governo. A articulação entre os diferentes níveis de governo é fundamental para a implementação de políticas públicas eficazes e para a garantia dos direitos de grupos vulneráveis. Em resumo, a garantia dos direitos de grupos vulneráveis é um processo contínuo e desafiador que exige a atuação conjunta do Estado, da sociedade civil e de todos os cidadãos. Lembre-se, a garantia dos direitos de grupos vulneráveis é um imperativo ético e moral, além de ser um requisito para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.